Bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. O tema de hoje, as obras do papado. Mais isto logo após a vinheta. Então, o primeiro texto de hoje está lá em Daniel, capítulo 7, o verso 25, que nos diz: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Lembrando que este texto aqui, capítulo 7 de Daniel, principalmente este texto, se refere ao chifre pequeno, que no Novo Testamento é conhecido como o homem do pecado, ou seja, o anticristo. Vamos atentar então para a sua primeira obra, que é justamente proferir palavras contra o Altíssimo. No comentário bíblico de Adam Clarke, sobre Daniel, capítulo 7, verso 25, nos diz: A ninguém isso pode se aplicar tão bem ou tão plenamente quanto aos papas de Roma. Eles assumiram a infalibilidade que pertence somente a Deus. Professam perdoar pecados que pertencem somente a Deus. Professam abrir e fechar o céu que pertence somente a Deus. Professam ser superiores a todos os reis da terra, o que pertence somente a Deus. E vão além de Deus ao pretenderem libertar nações inteiras do seu juramento de fidelidade aos seus reis, quando esses reis não lhes agradam. E vão contra Deus quando dão indulgências para o pecado. Esta é a pior de todas as blasfêmias. Então, está proferindo palavras contra o Altíssimo. E agora vejamos esta declaração do Papa Leão XIII. Mas, uma vez que ocupamos nessa terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Blasfêmia. A sua segunda obra agora é justamente destruir os santos do Altíssimo. Será que o papado fez isto? Vejamos. Então encontramos justamente a perseguição aos valdenses e albigenses. Vemos também os atos do Duque de Alba nos Países Baixos, a perseguição na Inglaterra sobre Maria, temos a Inquisição e os jesuítas, as tentativas muito bem-sucedidas de extinguir todos os esforços de reforma na Itália e na Espanha, na época de Lutero e Calvino, e as tentativas de reprimir a reforma na Alemanha e na Suíça. E temos também uma das mais celebres, que é a Noite de São Bartolomeu, e a medalha derrubada dos huguenotes. Essas aqui foram as perseguições que o papado infligiu aos santos do Altíssimo. E agora Dowling, a história do romanismo, página 547, nos afirma: após Lutero ter afirmado que a igreja, em referência à igreja verdadeira, nunca queimou hereges, Belarmino, cardeal jesuíta, entendendo que o reformador se referia à igreja de Roma, respondeu: esse argumento prova não o ponto de vista de Lutero, mas sua ignorância ou descaramento. Visto que um número quase infinito foi queimado ou condenado à morte de outras maneiras, ou Lutero desconhecia o fato, sendo, portanto, ignorante, ou, se sabia, tornou-se culpado de falsidade e descaramento. O fato de que hereges foram queimados com frequência pela igreja pode ser provado por meio de alguns dentre muitos exemplos. Então, já na época aqui, a própria igreja católica reconhecia que ela perseguiu e matou os hereges. Justamente. Continuando, ele nos diz: assim como a igreja tem príncipes eclesiásticos e seculares, que são seus dois braços, conta também com duas espadas, a espiritual e a material. Portanto, quando sua mão direita é incapaz de converter um herege usando a espada do espírito, ela invoca o auxílio da mão esquerda e coage os hereges com a espada material. De novo reconhecendo agora que a igreja tem o direito de usar a arma. Em continuação, ele também diz: os apóstolos não o fizeram porque não havia governante cristão a quem pudessem recorrer para ajudá-los. Mas, posteriormente, nos tempos de Constantino, a igreja convocou o auxílio do braço secular. Então ele alega que a igreja cristã, na época dos apóstolos, não perseguiu os hereges, supostos hereges, porque não tinha o apoio do governo. Mas no período de Constantino, agora sim a igreja tinha o apoio do Estado, do governo. Por isso, passou a perseguir. Agora, não foi somente naquela época, durante a Reforma Protestante, que a igreja reconheceu as suas perseguições aos cristãos. Em 2005, João Paulo II reconheceu e pediu perdão por erros da igreja. Essa matéria é da Folha de São Paulo, que nos diz:
O pontificado do Papa João Paulo II foi pontuado pelo reconhecimento de diversos erros e por pedidos de perdão pelas iniquidades cometidas pela Igreja Católica em sua história. No ano passado, o Sumo Pontífice pediu perdão pela Inquisição, quando a Igreja Católica torturou e matou pessoas consideradas hereges. O primeiro pedido de perdão por erros cometidos a serviço da verdade por meio do uso de métodos que não têm relação com a palavra do Senhor foi feito em 2000. O Papa disse que o pedido de perdão valia tanto para os dramas relacionados com a Inquisição, quanto para as feridas deixadas na memória coletiva depois daquilo. O Papa se referia à tortura, aos julgamentos sumários, às conversões forçadas e às fogueiras nas quais foram queimados os acusados de heresia nos processos da Inquisição. Então a Igreja Católica moderna reconheceu os seus erros concernente à Inquisição. Então aqui cai por terra a infalibilidade do Papa e da Igreja. Justamente. Reconheceu que no passado errou. E agora Daniel, capítulo 7, 25, nos mostra seu último intento, o último intento do papado, que seria: e cuidará em mudar os tempos e a lei de Deus. O terceiro mandamento do catecismo romano é guardar domingos e festas. Porém, a lei de Deus nos diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O papado mudou este mandamento. E agora, Adam Clarke, em seu comentário bíblico, nos diz: nomeando jejuns e festas, canonizando pessoas a quem ele escolhe chamar de santos, concedendo perdões e indulgências pelos pecados, instituindo novos modos de adoração, totalmente desconhecidos pela Igreja cristã, novos artigos de fé, novas regras de prática e revertendo com prazer as leis tanto de Deus quanto do homem. Adam Clarke reconhece que o intento do papado também um dia, no passado, foi mudar a lei de Deus. O Senhor Jesus Cristo resumiu a lei em 2 tópicos. Em Mateus capítulo 22, o verso 37 ao 39, nos diz: E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas, assim pode dizer, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Por que Jesus reduziu os 2 desta forma? Porque são 2 as tábuas da lei. A primeira tábua resume os primeiros mandamentos, pelos 4 mandamentos, como o dever do homem para com Deus, que vai até o 4º mandamento do sábado. A segunda tábua resume os 6 últimos mandamentos do dever do homem para com o próximo, do homem para com o homem. Por isso que Jesus fala desta forma: amarás a Deus, a primeira tábua, e amarás ao próximo, a segunda tábua. Porém, quando vamos para os 10 mandamentos do catecismo da Igreja Católica, isto não ocorre. Não existe essa divisão. Ela aglutinou tudo. Por quê? Porque ela tira o 2º mandamento e o 10º mandamento, ela divide em 2, para que possa conservar o número dos 10, visto que ela tirou o 2º. E ela tira o sábado e põe o domingo no lugar. Porém, ficam 3 mandamentos para Deus e 7 para o homem. Ao perceber que ela não vai conseguir fazer essa divisão que Jesus deu, ela junta todos numa só folha, não tendo a divisão do dever do homem para com Deus e do homem para com o homem. Isso mostra que a Igreja Católica Apostólica Romana alterou a lei de Deus. Agora, por fim, no texto de Daniel, capítulo 7, verso 25, nos diz: e eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e a metade de um tempo. O que significaria isto? Isto é uma linguagem profética, mas o que significa? Vemos que um tempo, na Bíblia, representa justamente um ano. E no calendário judeu, os meses são de 30 dias. Ou seja, no final de um ano, haveria 360 dias. E não 365 como nós temos no Ocidente. Tempos seriam 2 anos, ou seja, 720 dias. E metade de um tempo, ou seja, 6 meses, 180 dias. Então vamos fazer esse cálculo de 360 mais 720 mais 180 e nos daria 1260 dias. Na Bíblia também é chamado de 3 anos e meio ou 42 meses. Que é a mesma coisa. Justamente. Não devemos esquecer que um dia profético é igual a um ano literal.
se temos 1260 dias numa profecia, isso significa que são 1260 anos. Então a supremacia de Roma, do papado, seria de 1260 anos. Será que isso ocorreu? Agora, de novo, Adam Clarke, em seu comentário bíblico, nos diz: na linguagem profética, um tempo significa um ano, Daniel 4, 23. E um ano profético tem um ano para cada dia. 3 anos e meio, um dia representa um ano. Equivalerão a 1260 anos. Se contarmos 30 dias para cada mês, como fazem os judeus. Então vemos que essa interpretação profética de transformar um dia igual a um ano em uma profecia era aceita pela Reforma Protestante. E o próprio Adam Clarke menciona 1260 anos aqui. Agora, onde encontramos o começo e o fim deste período de 1260 anos? No livro Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith, página 126, diz: 3 anos e meio contém 1260 dias. Uma vez que cada dia representa um ano, temos então 1260 anos de continuidade da supremacia desse chifre. O papado possuiu domínio ao longo de todo esse tempo? Mais uma vez a resposta é sim. O edito do imperador Justiniano, datado de 533 d.C., transformou o bispo de Roma no cabeça de todas as igrejas. Mas esse edito só poderia ser colocado em prática quando os ostrogodos arianos, o último dos 3 chifres que foram arrancados a fim de abrir caminho para o papado, fossem expulsos de Roma. Tal feito só foi realizado em 538 d.C. A lei não teria nenhum efeito caso tal processo de domínio não houvesse ocorrido. Por isso, passamos a contar de 538 em diante, o período em que os santos estiveram de fato nas mãos desse poder. A partir desse momento, o papado ocupou a supremacia por 1260 anos com toda a precisão, pois 538 mais 1260 é igual a 1798. E no ano 1798, Berthier, com o exército francês, invadiu Roma, proclamou uma república, prendeu o Papa e, por um tempo, aboliu o papado. Desde então, este nunca mais desfrutou os privilégios e a imunidade que possuía antes. Assim, mais uma vez, este poder cumpre ao pé da letra as especificações da profecia, provando sem sombra de dúvida que a aplicação é correta. Então aqui encontramos o tempo de início da contagem dos 1260 anos, que se dariam no ano 538. Com a eliminação do último poder oponente, que eram os ostrogodos, agora o caminho todo estava aberto para a supremacia papal. Então começa em 538 com a derrocada dos ostrogodos. E vai até 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, aprisiona o Papa e encerra o poder temporal da Igreja. Então vemos que o papado cumpre todas as especificações da profecia. Todas suas obras de blasfemar contra Deus, perseguir os santos do Altíssimo, mudar os tempos e a lei. E agora, o período da sua supremacia. Tudo se encaixa no papado. Então este é o estudo e vos esperamos para o próximo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.